Sobre o jeitinho brasileiro. Eu queria ler aqui uma frase que eles disseram, para a gente comentar sobre isso, que fala o seguinte: se dá certo, é certo. Desde, é claro, que dar certo signifique resolver o meu problema, ainda que não definitivamente. Assim é o brasileiro. Dá jeito em tudo. Sua versatilidade abrange um sem números de situações. E aí? Como é que vocês veem? De situações boas ou ruins. Ele dá aqui um exemplo. Por exemplo, o paralama do carro amarrado, em vez de soldar, os juros embutidos no valor da prestação fixa, né? É o dar um por fora, matar a avó, que eu dei um exemplo aqui, né? Quando você mata a avó pela quinta vez ali, né? O jeitinho também de pedir um médico para atender um amigo ali, uma questão ali, dá um jeitinho, passa o meu processo ali, eu tenho um amigo ali na justiça, ele podia colocar ali à frente. Como é que vocês veem isso? Parece tão inocente, né? Mas é bem Maquiavel, né? Porque o que interessa é o final, né? O fim justifica os meios, né? Então, parece tudo muito inocente, mas, na realidade, é muito ruim, é muito sério, é muito grave, né? E a gente precisa acordar para essa realidade, né? Muito grave. Acho muito sério. Né? Quando a senhora fala a questão do o fim é que vai determinar, e o pastor Márcio tem uma frase que diz, olha, o que vai contar é o fim. Mas muitas vezes as pessoas contam o fim material, ela não conta a consequência espiritual. Exatamente, é interessante. exatamente. As pessoas falam, mas Jó foi abençoado, teve tudo em dobro, né? Alguém perguntou, até a sogra, né? Mas o segredo de Jó é aquele que passou a conhecer a Deus. O detalhe de Jó não foi que ele teve tudo em dobro. E as pessoas sempre, elas relatam o fato, mas Jó teve tudo em dobro. Mas a essência, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora, porque eu te vejo. A essência foi ali, né? Então, muitas vezes a gente justifica, ou vai falar que deu certo no fim, porque houve um ganho material. Mas as pessoas esquecem da consequência espiritual. Então, essa coisa está muito ligado ao material, ligado aqui muito na terra. Então, se deu bem, se deu certo materialmente, então esse cara aqui, Deus o ajudou, Deus está com ele, e não necessariamente assim, com certeza. É interessante porque, nesse exemplo que você deu, Carol, deu certo, né? Imagina só, passou o meu processo na frente de outra pessoa, deu certo para mim, mas para outra pessoa não, né? Prejudicou alguém, né? Ela ficou prejudicada. Aí, nessa lógica, a pessoa que usa do jeitinho não pensa nesse ponto. Ela suspende a vigência da lei só para resolver o problema dela. E a gente sabe que, até no conceito da lei mesmo, a lei tem que ser genérica, ela tem que ter uma abrangência total, não tem um caráter especial para uma pessoa. E o que usa do jeitinho, ele faz exatamente uma lei especial para ele naquele momento. E é interessante que ele vai sofrer consequências disso, porque isso é um comportamento que está sendo replicado. As pessoas que estão assistindo esse jeitinho vão começar a praticá-lo, e é por isso que a nossa sociedade hoje parece que o jeitinho dá mais jeito do que seguir as regras normais. Né? Eu acho que a gente podia também falar como que o jeitinho, às vezes, você que é pai, que é mãe, né, uma pessoa que é uma referência, como que aquilo influencia a outra geração também? Né? Às vezes as crianças já estão começando a ter um jeitinho também. Eu acho que isso é muito sério. Como que você vê, Silvia, né, lidando aí com gente dentro da igreja, isso tem entrado muito forte com as nossas próprias crianças. Demais, né? Hoje, essa semana eu ouvi alguém falando, né, uma frase muito conhecida que o exemplo é o melhor educação é o exemplo, e alguém comentando, não é o melhor, é o único, né? Porque realmente o exemplo ele é determinante para as futuras gerações. Então, não adianta você querer ensinar o seu filho algo que você não vive. Não adianta você quer ensinar a igreja, uma ética para a igreja, uma ética para o filho, mas você não vive isso. Não tem jeito. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, quando você vai fazer visita como pastor, assim, você vai fazer visita em presídio, presídio e hospício. A quantidade de filho de crente é uma coisa chocante. Em presídio e hospício. E você fala, Deus, tem alguma coisa muito errada nessa história.
Por quê? Porque existe toda uma pregação do evangelho, uma religiosidade, mas não existe uma conduta, não existe uma ética. Então, o filho ele cresce completamente, às vezes até preso a uma religiosidade, mas completamente desprovido de caráter, de verdade, uma direção, né? Algo que ele realmente acredita. Meu filho estava contando que uma vez fizeram uma pesquisa com filhos de pastores, e ele participou dessa pesquisa. E de 50 filhos de pastores, pelo menos 40 não acreditavam nos pais. E aí meu filho falou, mãe, como assim? Né? Porque se o papai e a senhora fossem 2 vigaristas, meu Deus, como é que seria isso? Eu falei, não sei, meu filho. Infelizmente, é uma realidade que a gente convive e precisa mudar, porque o evangelho precisa ser algo verdadeiro, precisa ser algo vivido. Né? A gente precisa saber confessar os pecados, admitir os erros, admitir que erra, que é imperfeito. Nós temos um Deus que ali na cruz, né, ele deu para nós um caminho de perdão, de aceitação, de cura, o lavar, né, que restaura, restaurador. Então, para que manter uma aparência? Por que não ser verdadeiro, né? É interessante porque também o método que Jesus ensinou pelo exemplo. Exatamente. Né? E se Jesus aplicou esse método, significa que é o único método legítimo para a gente aplicar também. Né? E você percebe que os discípulos que andaram com Jesus faziam as coisas que ele fez porque viram ele fazer. Ele não exigia que fizessem coisa que ele não fazia. E dentro de casa, isso se aplica perfeitamente. Eu tenho um filhinho que está completando 2 aninhos. Outro dia a gente brincou, eu e minha esposa percebemos o quanto a gente fala obrigado. Porque tudo ele vira e obrigado, obrigado. Aí a gente percebeu o quanto a gente falava a palavra obrigado. Que bom, né? Ainda bem que é essa Graças a Deus palavra. Ou seja, que é essa palavra. Né? Obrigada por falar obrigado. Toda hora emboladinho, mas fala, obrigado, obrigado. Ou seja, é um exemplo, ele tá observando o tempo inteiro, ele está aprendendo através do exemplo. E assim, e essa marca é que a gente tem que imprimir nas pessoas. Esse é o papel fundamental da igreja, exercer o exemplo para que o mundo olhe, até lembrando do texto lá de Mateus, quando diz que nós devemos ser sal e luz, fala que a gente nós temos que ser luz para que os homens vejam as nossas boas obras. Talvez não verão a luz, mas eles têm que ver as boas obras, e através das boas obras eles caminham para o caminho da luz. Isso é essencial, né? E o exemplo é indispensável, não tem jeito de ensinar sem ser através do exemplo. Então, aqui, para as nossas considerações finais, pastora, deixa aí nossas considerações, as suas considerações finais, né, sobre esse jeitinho aí, né, para quem está nos assistindo, para quem realmente parou aí, Deus está falando ali no coração dessa pessoa. Aproveitar tudo que é bom do jeitinho, né, essa capacidade que nós temos de rir quando a coisa está difícil demais, isso é positivo, né? E olha, não deu certo de um jeito, vamos tentar do outro, né? Esse jeitinho positivo, né? De buscar um caminho, né? De se adaptar a uma situação, isso é tremendo. A adaptação, o caminho, mas não a transgressão. Ruim, né? A transgressão nunca. Né? Silvio? E falando do aspecto da lei, a gente observar uma mentira que nos é ensinada, que a gente acredita que apenas através do voto, elegendo um representante, esse ano é ano de eleição, apenas elegendo um representante, esse cara vai legislar por nós e vai resolver os nossos problemas. Gente, lei não resolve problema de sociedade nenhuma que está moralmente destruída. Então, nós temos que trabalhar na via contrária. Queremos mudar o jeitinho brasileiro, vamos mudar dentro da nossa casa, porque isso vai produzir cidadãos que vão fazer leis que nos atendam. Hoje, o que existe é um distanciamento entre o que é o anseio moral e o que as pessoas legislam lá distante da gente. Então, consciência nesse ano de eleição. Né? Gente, quero agradecer Silvio e Silvia. E agora aquele momento, aquela palavra que vem do coração de Deus para o meu coração, para o seu coração. Muito bem, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E essas todas está incluído o jeitinho de desviar de Deus, o jeitinho de cobrir esse vazio do seu coração com tantas coisas
Então você vai arrumando jeitos e jeitos para tentar saciar a sede da sua alma, a fome da sua alma, e você vai trilhando atalhos. Mas a Bíblia deixou o único caminho, que é Jesus. Então Jesus veio para desfazer todos esses jeitinhos e te dar um jeito único para você realmente ser. Para você ser. Para você ser esse Filho de Deus, onde Ele vai saciar a sua fome e a sua sede também. E Ele vai preencher esse vazio do seu coração, e você não vai ter como preencher esse vazio com coisas, mas a não ser com o único Deus, porque o tamanho desse vazio é o tamanho de Deus no seu coração. Então, não procure atalhos. Não vai ser pelo dinheiro, por coisas, por tantas coisas que as pessoas hoje procuram preencher esse vazio, se não for através de Jesus. Porque ele diz, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, e só Ele pode te dar a vida. E para a vida não existe atalho, querido. Se você procura um atalho que não seja a vida, o caminho certo é a morte. Né? Então, está aí. Jesus é a vida e veio para desfazer todos esses jeitinhos dos quais não te levará a Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus. É isso mesmo. Deus te abençoe. Queremos agradecer a você por nos ter dado esse privilégio de entrar aí na sua casa, né, de compartilhar. Tenho certeza que nós não somos mais os mesmos. E, além de agradecer a você, quero agradecer a essa banda maravilhosa. Deus abençoe. Fala pra gente aonde que a gente pode adquirir esse CD abençoado. Fabrício de Oliveira. Pelo telefone 31 9237 6628 ou pelo site www.fabriciodeoliveiraoficial.com.br. E para te levar também? Os mesmos contatos, eu estaria à disposição, nós vamos em qualquer lugar que o senhor nos enviar. Inclusive tem uma canção que, se der, nós vamos ministrar aqui agora. Eu vou para onde meu Deus quiser, eu vou anunciar a tua palavra, eu Amém. vou conduzir vidas ao batismo através do Espírito Santo. Vou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infinitamente mais esse CD. Que o Senhor te abençoe. Quero agradecer essa plateia maravilhosa. E também quero agradecer Closet VIP, que está me vestindo. Hoje, Evelyn Matos, que me maquiou, arrumou os cabelos. E acessórios, ali você pode, ali no Facebook, Carol Malta, você pode, tem muita coisa boa ali para você. Gente, lembrando do desafio que nós lançamos, filma essas duas camisas aqui para gente. Estou orando por você. Realmente o Senhor, Ele nos deu, né, direcionamentos de pagarmos o preço de oração pela vida de outras pessoas. Hoje em dia as pessoas só têm olhado para o seu próprio umbigo, só têm olhado para si mesmos, mas o Senhor, Ele quer que a gente olhe além. Então, que você possa ser tocado. Tenho certeza que você tem uma pessoa que você ama e que você gostaria que ela tivesse uma experiência com o Senhor. Então, nós fizemos essa camisa, você pode adquirir e dar de presente. Temos tido grandes testemunhos sobre isso. Você pode ligar no 8475-3664, 8475-3664 e adquirir a sua camisa. Ela tem ido a penitenciárias, né, Léo? A vários locais aonde nós nem imaginávamos. Isso é o mais importante. Deixo para você o nosso convite. Todos os sábados, o cultão dos jovens adultos, né, Léo? Ali no Tabernáculo, Rua Manuel Macedo, 360.